Olá, gente, boa tarde. Neste dia de hoje, quinta-feira, nessa tarde maravilhosa aqui no Pina, Recife, Pernambuco, depois de um dia de muita chuva, né? Moderada, mas um dia chuvoso. Olha como se encontra aí, ó. Olha que céu lindo, um bocado de nuvens ainda, né? Deixa eu dar uma rodada aqui para vocês observar. Olha aí, ó. Aqui a minha comunidade. É aqui a comunidade do Pina, Recife, Pernambuco, aí para os amigos que estão em outro estado. Olha aí, ó, o horizonte. Quase acabando a luz do dia, já é 5 horas da tarde. Estou aqui para conversar com você, para a gente trabalhar a palavra de Deus, sempre levando informação, sempre convidando vocês a pensar, refletir, raciocinar, analisar, não é? Analisar tudo que está acontecendo e se conduzir pela palavra de Deus, tá bom, gente? Nós precisamos ser prudentes. Nós precisamos estar analisando tudo que está acontecendo, tudo que está sendo causado neste mundo, para que a gente esteja andando na direção segura, andando verdadeiramente no sentido da palavra de Deus, para a gente prevalecer no final do labor desta vida, para a gente estar guardado, estar seguro, estar protegido, estar na promessa, andando na direção da palavra de Deus. Caminhar com Deus, estar em Deus, é estar andando no sentido da palavra, é estar dirigindo-se, instruído, conduzido, ensinado, orientado, corrigido, repreendido para a exortação e edificação da palavra, não é? A nossa vida tem que ser edificada na palavra. Nós temos que ser exortados na palavra, pela palavra. Então, diante de tudo que está acontecendo aí no mundo, na humanidade, quero dar uma olhadinha aí, gente, na pracinha aqui, ó. A minha pracinha aqui da minha comunidade. Tem alguém ali ainda. Olha aqui o horizonte. Olha lá. Né? Aqui abaixo tem aqui, ó. As casas aqui, onde eu estou na minha cobertura. Estou aqui na terceira laje aqui da minha cobertura. E aí eu sempre conversando com você, sempre falando, sempre levando, sempre chamando a sua atenção, tá? Eu quero que você entenda que o meu objetivo é chamar a sua atenção para a palavra de Deus, para aquilo que a palavra mostra. O meu objetivo do trabalho que eu faço de evangelização, como ministro do Evangelho, pregador da palavra de Deus, mensageiro da mensagem de paz, a mensagem das boas novas, esse é o meu compromisso. Levar o esclarecimento, levar a verdade aonde a mentira está predominando, corrigir, refutar, instruir, repreender e levar esclarecimento para as pessoas. E eu quero convidar você nesse momento a ser prudente com a sua vida com Deus, tá? Não fique dentro da ilusão, do engano, da fábula, da fantasia e da mentira que a humanidade tem vivido em nome de uma vida com Deus dentro da formalidade religiosa. Você tem que verdadeiramente examinar sua fé, cuidar da sua vida sendo conduzida na doutrina de Cristo, para que você assim esteja verdadeiramente caminhando no caminho da salvação. Amém? Porque tem muita gente que vai se decepcionar. Estão pensando que estão indo para uma direção, estão indo para outra. Porque não são prudentes. A palavra de Deus é a luz. A palavra de Deus é a lâmpada. A palavra de Deus é o caminho que nós devemos seguir, trilhado por ela. É a bússola. A palavra de Deus é quem nos norteia para não se desviar do caminho e da caminhada com Deus até o final do labor desta vida. Andar com fé, andar por fé, ter fé em Deus, é enquanto aqui a nós estivermos,
está na palavra. Fé em Deus é isso. Fé em Deus não é eu correr atrás de evento religioso. Fé em Deus não é eu viver uma vida religiosa. Fé em Deus não é eu correr atrás de ritual, de culto, de movimento, de objeto, acreditando que Deus vai operar por ali, que Deus vai fazer um milagre ali, que Deus vai fazer isso e aquilo outro. Não. Fé em Deus não é isso, gente. Fé em Deus é você voltar-se na direção da palavra. É você tomar uma atitude por fé. E essa fé crendo na palavra, se conduzindo pela palavra, estando firme, confiante de uma vida com Deus pela palavra. A fé em Deus é isso, gente. Então, você tem que entender. Meu irmão Cícero Francisco, meu vizinho aqui do lado, né? Está aqui. Ok, meu irmão, a paz do Senhor, Deus abençoe. Obrigado pela sua participação e colaboração aí nos comentários aí, participando aí dos vídeos aí com comentário. Meu amigo, meu vizinho aqui, né? Pertinho de mim aqui, Cícero Francisco. A paz do Senhor, meu amado. Então, é isso, fé em Deus é isso, gente. Porque fé em Deus não é você viver um conceito religioso. Fé em Deus é você viver no princípio da palavra dele. Isso é fé em Deus. Porque se a questão de fé em Deus fosse pelo um princípio religioso, fosse por se filiar ou ser de uma religião, a questão de fé em Deus, se ela fosse por guardar usos e costumes e devoções e práticas de religião, então o mundo vive essa fé. O mundo vive tudo isso. A humanidade tem essas práticas, vive essa direção, vive esse conceito, vive esses princípios de sua vida devota a uma instituição, a cumprir as devoções, a obrigação, os trabalhos, os mandos, dentro das religiões. Só que isso não é fé em Deus. Fé em Deus não é você subir uma ladeira com uma lata na cabeça para pagar uma promessa, porque você acreditou que Deus só ia te dar se você subisse a ladeira com a lata na cabeça. Isso não é fé em Deus. Fé em Deus não é você estar participando de um ritual de culto dentro de igreja, de uma campanha, de um pacto, de um voto de 7 semanas, de 21 semanas, de não sei quantos dias, e você acha que ali vai alcançar a bênção de Deus. Isso não é a fé em Deus. Isso é misticismo. Isso é a fé mística que todas as pessoas das religiões vivem. Fé em Deus não é você dizer, eu creio que Deus vai fazer isso e pronto. Não. Fé em Deus não é isso não, irmão. Está muito enganado. As pessoas estão ensinadas errada. Fé em Deus não é você dizer, eu creio, vai acontecer assim, em nome de Jesus e pá. Não. Vocês estão muito enganados. Por que estão enganados? Porque estão sendo instruídos no engano. Fé em Deus é você se colocar na submissão à palavra dele, para que aí então você ter a garantia, você ter a segurança, você ter a promessa do agir de Deus naquilo que ele fala na sua palavra. Não naquilo que os homens dizem que é assim que tem que ser, tem que determinar, tem que fazer, tem que crer. Não é naquilo que os homens estabelecem. Fé em Deus é naquilo que a palavra nos mostra. É na direção da palavra. A Bíblia vai dizer que Abraão, pai da fé, ele foi justificado por sua fé. Qual foi a fé de Abraão? Abraão ouviu, não sei como, sei que foi pela palavra de Deus, veio até Abraão, mandando Abraão sair do meio da parentela, ir para uma direção que ele não conhecia. Mas ali, Abraão creu na palavra. Abraão seguiu a direção da palavra. Abraão seguiu andando, confiando, acreditando, sem ver nada, mas na direção da palavra. Isso é a fé que Deus quer de nós. É a fé na direção da palavra. Não é a fé na direção dos rituais religiosos, dos cultos místicos, dos cultos pagãos, dos objetos de fé, rosa ungida, sal grosso, campanha, pacto, voto, ritual, culto. Não. Não é essa a fé que Deus quer. A fé verdadeira é na palavra. É na palavra, irmão. Abraão, ele não teve dúvida. Ele ouviu a direção da palavra de Deus e seguiu. E Abraão, ele não era povo de Deus ainda. Abraão estava no meio de um povo pagão. Era pagão também. Mas Deus convidou Abraão a crer na sua palavra.
Deus levou a sua palavra a Abraão e Abraão creu. Isso é que faz a diferença na vida da humanidade. É quem crê, não é quem é disso, daquilo ou daquilo outro. Tá entendendo? A diferença que faz para aquele que é de Deus e o que não é aquele que crê e segue na palavra dele. O próprio Jesus disse isso. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. O próprio Deus vai dizer isso, Jeremias 7, 21 ao 23, que se o homem der ouvido à palavra dele, aí sim, ele é povo de Deus e Deus é o Deus dele. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus quando vocês ouvirem e praticar a minha palavra. É isso que Deus diz. Não é quando você estiver dentro de uma religião, for dessa religião, for daquela. Entendeu como é? A fé em Deus não é isso, irmãos. Cada religião tem os seus princípios de fé. Você alcança a vitória de Deus. Faça isso, faça aquilo. Venha por aqui, vá por ali, que a religião bota. Não. Fé em Deus não é isso. Fé em Deus é ouvir, crer e se submeter à palavra de Deus. Lembra de Noé? Noé, ele recebeu o livramento para não sofrer o juízo com a cidade de Sodoma e Gomorra. Por que Noé foi livre do juízo? Por que Noé não padeceu o juízo com o povo daquela cidade? Por que Noé foi livre do juízo que estava estabelecido para Sodoma e Gomorra? Sabe por quê? Porque Noé, ele creu na palavra de Deus. Noé deu ouvido à palavra de Deus. Noé, ele seguiu na direção da palavra de Deus, irmão. Está entendendo isso? Esse foi o motivo. Esse foi o motivo que levou Noé a receber a salvação. Oh, glória! Esse foi o motivo, irmãos. Olha aqui, ó. É por aqui, ó, que eu transmito a palavra de Deus para essa comunidade aqui, ó. É por meio dessas bocas. Tá vendo aqui? Transmitindo essa palavra para que muitos creiam nela também e recebam o livramento de Deus. Sabe por que Noé foi livre do juízo? Sabe por que Noé não sofreu juízo com a cidade de Sodoma e Gomorra? Porque Noé creu na palavra de Deus. Ele creu e pregou a palavra de Deus para aquele povo daquela cidade. Mas o povo não acreditou porque não via nada semelhante àquilo que Noé estava dizendo que ia acontecer. O povo estava tranquilo na sua vida folgada, regalada, vivendo os prazeres do mundo, a prostituição, a idolatria, a feitiçaria, a vida dentro dos conceitos religiosos, porque Deus é maravilhoso, Deus vai me dar vitória, Deus vai me dar bênção. O povo não estava preocupado com o juízo de Deus não, irmão. O povo não queria saber de pregação de juízo não. O povo não queria saber de pregação de arrependimento, não. O povo queria somente viver dentro das suas religiões, buscando vitória, buscando bênção, buscando prosperidade, buscando uma palavra de Deus para massagear o seu ego. Deus disse, Noé, constrói uma arca. Ali foi um ato de fé. Por quê? Noé construiu um barco numa região que não chovia, não tinha como inundar, era impossível aos olhos dos homens, mas Noé fez isso pelo um ato de fé, e o ato de fé é obedecer a palavra, é seguir a instrução da palavra, é se conduzir na direção da palavra. Essa é a fé que agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas não é uma fé natural, essa fé que o mundo tem dentro das religiões. A fé que agrada a Deus é a fé que vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra dele. Você tem que se conduzir numa vida de fé com Deus pela direção da palavra que você tem que ouvir para se conduzir por ela. Está entendendo, meus irmãos? Foi esse o motivo pelo qual Noé não sofreu juízo. Foi esse o motivo pelo qual Abraão foi justificado. Foi esse o motivo pelo qual todos os homens que tiveram a vida com Deus receberam a graça, receberam a proteção, receberam a segurança, tiveram a garantia da vida com Deus. Por quê? Porque se manteram fiéis à palavra. Não tem vida com Deus sem a palavra. Jesus vai dizer isso. Jesus vai dizer que o homem prudente é aquele que ouve e pratica o quê? A palavra de Deus. Agora, eis a questão, eis a pergunta, a interrogação para você. O que é que você tem ouvido? Qual a instrução de uma vida com Deus que você tem recebido?
Qual a direção para uma vida de comunhão com Deus que você tem sido instruído e ensinado? Você tem sido formado no conhecimento para uma vida de fé com Deus? Por qual instrução? Por isso que Jesus vai dizer, bem-aventurados, não é quem está dentro de nenhuma igreja ou religião, tá? Bem-aventurado é quem ouve e pratica a palavra. Você precisa estar sendo prudente para analisar se o que você está recebendo, se a vida de fé que você está vivendo, se a formação de conceito de Deus que você está recebendo, sendo instruído, é pela palavra de Deus. Cuidado. Não se deixe levar pela humanidade que vive dentro das suas religiões com o seu sentido cego, com o seu entendimento cego, numa vida com Deus vã, perdendo a direção e caminhando ao contrário da direção de Deus. Aonde as pessoas estão vivendo uma vida com Deus vã, porque não estão sendo guiadas pela palavra dele. Estão sendo conduzidas nos princípios dos homens, formulados dentro das religiões. Jesus vai dizer, Mateus 7, 23, que ele compara um homem que é prudente. Aquele que edifica a sua casa na rocha é o que ouve e pratica a palavra de Deus. Esse está com a sua vida firmada em Deus. Esse homem, ele é prudente. Por que ele é prudente? Porque ele ouve e ele pratica a palavra. Ele segue a vida dele na direção da palavra. Eu não estou falando aqui de prática religiosa. Eu não estou falando aqui de usos e costumes de vida religiosa de igreja. Eu não estou falando aqui de devoção de culto, de obrigações de culto, de presença, de trabalho de igreja. Eu estou falando aqui de praticar a palavra de Deus. Praticar a palavra de Deus não é viver vida religiosa. Praticar a palavra de Deus é eu estar com o meu entendimento voltado nos conceitos da palavra. E nada que venha sendo para mim colocado como valor, como princípio, como verdade de Deus, como direção de Deus, que não condiz com a palavra, eu não recebo. Então é isso que Jesus vai dizer. O homem prudente é aquele que ouve e pratica a palavra de Deus, irmão. Eu tenho que andar minha vida de fé, de entendimento, de conceito, de direção pela palavra. Não é pela devoção religiosa, é pela palavra de Deus. Jesus vai dizer, nem todos que me dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. Não é esse céu não, tá? Esse infinito aí, esse azul, que é um espaço infinito. Não é esse céu não. O céu que nós vamos é o local que Deus preparou como morada para ele e para nós. O tabernáculo de Deus, que é a morada de Deus com os homens, que está já preparado. Jesus vai dizer que nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Vem cá. Aí ele vai dizer, bota o ouvido aí. Só aqueles que praticam a sua palavra. Vida com Deus é quem pratica a palavra. De Deus é quem está praticando a palavra. E praticar a palavra não é viver vida religiosa. É viver dentro do entendimento, dos princípios, dos valores, da direção, dos conceitos de vida com Deus, naquilo que a palavra orienta. Aí eu vou fazer uma pergunta para você agora, meu amado irmão em Cristo Jesus. E eu quero que você me responda no comentário se quiser, ou fica a resposta para você mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que é viver uma vida de fé em Deus? O que é praticar a palavra de Deus? Será que praticar a palavra de Deus, viver uma vida de fé em Deus, é estar dentro de culto de igreja? É estar vivendo obra, formalidade, tarefa, obrigações de formalidade religiosa? Aí eu pergunto a você, a palavra ensina isso para que eu possa viver isso? A palavra me ensina a estar dentro de igreja, nos cultos, nos trabalhos, nas obras, nos eventos, nos compromissos, nos pactos, nos votos, no culto, em vigília, submonte, estar em templo. A palavra ensina isso? Eu pergunto a você, a palavra de Deus ensina isso? O que é que a palavra de Deus nos ensina para a gente praticar? Fica para você. Porque eu tenho certeza que 99% dos que estão assistindo aqui, a maioria dos irmãos que estão vivendo uma vida de aparentemente de fé em Deus, não conhecem nada de Deus, não conhecem o caminho para Deus, não conhecem o que é praticar a palavra. Tenho certeza disso.
Porque muitos pensam que praticar e viver uma vida servindo a Deus é estar cumprindo devoção religiosa. E não é isso. O que é praticar a palavra de Deus para você, meu irmão? Me diga aí, por favor. Você acha não tem que ir para a igreja, buscar a Deus. Isso é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Tem que ir para o círculo de oração. Tem que ir para a campanha. Hoje é o aniversário do conjunto. Hoje é o aniversário da igreja. Hoje tem a campanha de evangelização. Hoje tem a campanha da obra não sei de quê. Você acha que é isso, é vida com Deus? Você acha que isso é obra de Deus? Fica para você essa pergunta. E você precisa ser prudente, analisar, buscar resposta, entender a verdade. O que é praticar a palavra de Deus? No seu entendimento. Qual é o ensino que você está recebendo sobre isso? No que você está sendo formado dentro dessa igreja pelo teu pastor? O que é que ele está te ensinando sobre isso? Sobre você viver uma vida firme no Senhor, como um homem prudente que edifica a casa na rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Pena que tem muita gente dentro da igreja que não está ouvindo a palavra de Deus. Logo não vai praticar. Como vão crer naquele de quem não ouviram? Porque, infelizmente, dentro de muitas igrejas, não se prega mais a doutrina de Cristo. Não está mais ensinando a verdade do Evangelho. A palavra de Deus não tem mais vez. É só o comercial. A Bíblia é só o comercial na mão desses homens, mas eles não pregam mais a palavra. Eles não pregam, eles não levam vocês a ser formados no conhecimento de Cristo. Dentro de muitas igrejas, o povo não está sendo formado discípulo de Cristo. Há muito discípulo, mas de quem? Da Assembleia, da Batista, da Congregacional, da Deus é Amor, da Adventista, da Universal. Há muitos discípulos, mas de quem? De pastor, de obreiros, de profeta, seguidores de homem, de Edir Macedo, Cila Malafaia, de Valdomiro. Há muitos discípulos de pastor Ailton, né, daqui do Ministério Assembleia de Deus Recife. Há muitos discípulos de pastores, de líderes, de homens de igreja. Mas você tem que ser discípulo de Cristo. E pena que o povo, dentro das muitas igrejas, não estão sendo formados discípulos de Cristo. Estão sendo formados discípulos da religião, do ministério, dos homens. Você notou que a luz está caindo mais já porque está escurecendo já. Eu vou encerrar aqui. Mas foi muito boa essa orientação. E eu deixo para você a pergunta. O que é praticar a palavra de Deus? Fica para você essa pergunta. Se Deus permitir, em outro vídeo, eu vou trazer a resposta para você. Vou trazer uma instrução mostrando a você o que é praticar a palavra de Deus. Mas eu já vou te adiantando. Praticar a palavra de Deus não é viver essa vida religiosa dentro da formalidade que o povo está vivendo dentro das igrejas. Isso não é praticar a palavra de Deus. Sabe por que eu digo que não é? E tenho certeza, estou seguro que não é? Porque a palavra não ensina nada disso que o povo tem vivido. A palavra de Deus não ensina nada disso que o povo tem vivido dentro das igrejas. Não é isso que a palavra nos orienta a viver, como uma vida de fé em Deus. Não é isso que a palavra nos ensina a praticar, como uma vida de fé em Deus. Não é isso que a palavra nos ensina, que é obra de Deus. Obra de Deus não é isso que o povo aprende dentro das igrejas. Casa de Deus não é esse lugar que o povo está aprendendo dentro das igrejas. Adorar a Deus não é dessa forma que o povo está vivendo, entendendo o que é adorar a Deus. Sabe por quê? Porque o povo está sendo instruído errado. As pessoas dentro das igrejas não estão aprendendo de Cristo. Eu não vou generalizar, mas a maioria, 99% desses lugares estão corrompidos. Como estava o templo que era para os judeus, no tempo dos judeus, no tempo da lei ainda. O templo de Jerusalém estava corrompido quando Jesus chegou. A mensagem de Deus não estava dentro do templo. A mensagem de Deus estava fora do templo. Mas aqueles que estavam dentro do templo não queriam receber, porque eles queriam viver no engano. Eles pensavam que Deus estava no templo. Deus já tinha sido colocado, a sua presença não estava mais no templo. Sabe por quê? Porque o templo passou a ser covil de lobos, passou a ser casa de comércio. O templo em Jerusalém passou a ser o negócio dos homens, aonde
prender o povo dentro da formalidade religiosa, das obrigações, da escravidão, do servir, para que fosse os homens lá tivessem o seu bem-estar. O templo, no tempo de Jesus, estava corrompido. A mensagem de Deus não estava mais sendo pregada lá dentro. A palavra de Deus não estava mais tendo prioridade, nem tampouco estava mais sendo levada ao conhecimento do povo, porque o próprio Deus vai dizer isso, que os sacerdotes levaram o povo a tropeçar, porque não se manteram fiel na palavra. O texto vai dizer isso lá em Malaquias, capítulo 2, versículos 7 e 8, dá uma lidinha lá, o que Deus diz aos sacerdotes, que tinha a ciência, o conhecimento de Deus para levar através do ensino das Escrituras. E eles deixou de levar o conhecimento de Deus para o povo, porque levaram o povo a viver dentro da formalidade religiosa como lhe agradava, para que o povo fosse negócio deles. Hoje está a mesma coisa dentro desses locais, que não sei por que eles tentam dizer que é templo. Não tem templo não, irmão. A igreja de Cristo não tem templo, não tem nenhuma direção para estar dentro de nenhum local chamado templo, casa de Deus. A igreja de Cristo são pessoas que congregam. A comunidade cristã, a comunidade de discípulos de Cristo, congregam em qualquer lugar. Pode ser 3, 4, 5, 6, pode ser numa garagem, numa casa, pode ser num estabelecimento público, não é? Mas não tem. A igreja de Cristo não foi orientada a estar dentro de um local exclusivo, como se fosse casa de Deus. Quem coloca isso são os homens mentirosos. São os homens mentirosos que faz negócio do povo. Esses lugares que ele diz que é casa de Deus são sinagoga de Satanás, a maioria. Não tem palavra, não tem instrução, não tem formação do entendimento para ser discípulo de Cristo. O povo está sendo mudado a direção, está sendo formados prosélitos dos homens, estão sendo discípulos das suas instituições. O povo não está aprendendo de Cristo. O povo está aprendendo a viver uma vida religiosa dentro das suas práticas, das suas devoções, não a palavra, mas dentro de devoções e de práticas de formalidade religiosa. Dentro de igreja, irmão. Quando Jesus veio lá, no tempo que ele veio lá para os judeus, o templo, que era o lugar que o povo tinha que conhecer de Deus, estava corrompido. Já não era mais o local onde o povo ia aprender de Deus. O povo já não estava aprendendo mais de Deus. Deus não estava mais ali dentro entre aqueles homens. Deus estava fora, convidando todos a vir a Ele, não a ir a templo. Através de Jesus, Deus agora veio ao mundo convidando os homens para encontrar-se com Ele, para ter comunhão com Ele, para viver uma vida na graça, no perdão, na salvação dEle, através de Jesus Cristo. Não é através de dentro de nenhum local religioso, nem de templo, nem de igreja, nem de coisa alguma que os mentirosos digam que é casa de Deus. Porque Deus, ele não quer habitar. Deus não habita em casa feita por mão de homens. Mas o local onde Deus quer habitar é na minha e na sua vida. Na minha, ele já habita. E na sua? Na minha, ele já habita. Por quê? Porque eu me converti a ele, crendo em Jesus e seguindo a Jesus. Ele passou a habitar na minha vida, através dessa decisão que eu tomei. E na sua? Você se converteu a quem? Você está seguindo a quem? Você é discípulo de quem? Você está vivendo sua vida de fé e prática, guardando a direção, a doutrina, a palavra de quem? Se não for de Deus, você não é discípulo de Cristo. Só é discípulo de Cristo quem guarda e pratica a palavra dele. Olha o que Jesus vai dizer. João 8,31. Quem guarda a minha palavra, se vocês guardarem a minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. Discípulo de Jesus é quem ouve e pratica a palavra dele e persevera até o fim, não negando o nome dele e guardando a palavra dele, para não apostatar da fé. Fé em Deus é através de Cristo, andando na doutrina de Cristo, no evangelho da salvação. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. E fica para você aí a pergunta que eu fiz lá no começo. Fica para você a pergunta. O que é praticar a palavra de Deus? Você tem vivido praticando a palavra? O que é praticar a palavra de Deus? Fica para você essa pergunta, amém? Olha aí, ó. Final de tarde aqui em Recife. Bairro do Pina. Minha comunidade aqui do Bode. Olá. Olá, minha comunidade.
Olha lá o horizonte, ó, o horizonte lá, ó. Olha aqui a pracinha que eu sempre mostro aqui o pessoal. Pracinha do bode. Olha aqui, ó. A visão linda. Deixa eu mostrar para vocês. Um centro comercial muito conhecido aqui no Pina, Recife, Shopping Rio Mar. Shopping Rio Mar. Lá ao fundo, ó. Ó, Shopping Rio Mar. E é isso aí, gente. O importante é que vocês foram abençoados com a ministração da palavra de Deus. Tchau, gente. Até mais. Reflitam aí no que vocês ouviram nesse vídeo.